Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à reunião da Comissão de Orçamento e Finanças neste figurino compatível com as medidas de contingência que a Assembleia, neste momento, tal como o país, atravessa. Quero saudar a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a senhora doutora Paula Franco, que vem acompanhado do doutor Amândio Silva, que igualmente saúdo. Esta audição surge a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência de declarações públicas da senhora bastonária, que se prendem com as condições de financiamento bancário, que, melhor do que eu, explicará a requerente, a senhora deputada Vera Brás, que iniciará a audição. Quero apenas recordar que a mesma decorrerá em duas rondas, a primeira de 5 minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos a cada deputado único representante, se entretanto chegarem. A resposta será individual, ou seja, a cada conjunto de perguntas seguirá a resposta e, havendo pedido de palavra nesse sentido, uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e deputado único, sendo que, diferentemente do que sucede na primeira, a resposta já será conjunta. E, portanto, agradecendo antecipadamente todos os esclarecimentos que a senhora bastonária terá a amabilidade de prestar, eu dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista para apresentar o requerimento e colocar as questões. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos, antes de mais, a presença da doutora Paula Franco, enquanto bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, doutora Amândio Silva. O Partido Socialista pediu este requerimento, fez este requerimento, porque considera que, certamente, o seu contributo será bastante importante e uma mais-valia para a persecução das medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Governo, concretamente, neste caso, relativamente às linhas de crédito com a garantia do Estado. Como sabemos, elas fazem parte das medidas importantes de apoio à tesouraria das empresas, como uma resposta à necessidade de liquidez das mesmas. E, por isso, é importante que essa liquidez chegue, efetivamente, da forma mais rápida possível. Ela será imprescindível para evitar a destruição de muitas empresas, para que possam prosseguir com os seus compromissos, para que possam continuar a pagar salários, proteger empregos e desta forma, preservar o rendimento das famílias. Iniciou-se com o lançamento da linha de crédito Capitalizar 2018, do Covid-19, primeiro com uma dotação de 200 milhões de euros, que foi depois alargada para os 400 milhões e que rapidamente esgotou. Após uma decisão da Comissão Europeia, a 22 de março, portanto, foram lançadas mais 4 linhas de crédito com um valor de 3 mil milhões de euros, através da linha de apoio à economia Covid-19, neste momento apenas para empresas com as atividades nos setores mais afetados por esta pandemia. Após a mais recente decisão da Comissão Europeia, a 4 de abril, foi autorizado que o Governo alargasse estas linhas até 13 mil milhões de euros. Neste momento, as linhas de apoio à economia foram alargadas até aos 6,2 mil milhões de euros e, portanto, no fundo, estes sucessivos alargamentos pretendem alcançar a globalidade do tecido empresarial português, complementando as linhas setoriais, mas também outras vertentes, como seja os empresários em nome individual, com ou sem contabilidade organizada, as empresas constituídas há menos de 24 meses, independentemente da sua situação líquida. Os bancos desempenham aqui um papel fundamental, crucial, no impacto que estas medidas possam ter e no sucesso que elas possam vir a ter nas empresas. Sabemos que há uma gestão de risco, que tem que ter uma análise cuidada, que terá mínimos exigíveis para a aceitação das candidaturas, mas aquilo que não podemos ter é um excesso de burocratização e que os bancos, de alguma forma, estejam a contribuir para o afundar das empresas e não para sustentar a sua sobrevivência. Os deputados têm vindo a receber várias queixas por parte das empresas da forma como a banca procura ir além das regras que estão estabelecidas nas linhas de crédito, da morosidade dos processos, dos pedidos das garantias pessoais, em que nesse ponto já se atuou e já se impediu esse pedido de garantias pessoais. Entre hoje e amanhã iremos também ouvir os 5 principais bancos a atuar em Portugal, assim como o Sr. Governador do Banco de Portugal, que
tem aqui um dever de exercer de forma minuciosa aquela que é a sua missão de supervisão, de fiscalização, e, portanto, teremos também a oportunidade de ouvir a sua opinião sobre este tema, mas acreditamos que queremos ter um retrato o mais real possível da realidade. Os contabilistas são, sem dúvida, aqui um bocadinho a linha da frente e uns interlocutores diretos com as empresas, são aqueles que acabam por receber em primeira mão aquelas que são as verdadeiras dificuldades e os verdadeiros obstáculos que as empresas estão a ter neste momento. Desta forma, aquilo que lhe questionamos é qual é a informação que estão efetivamente a receber por parte das empresas relativamente ao comportamento e à conduta dos bancos, se as linhas de apoio estão a chegar a todas as empresas, nomeadamente às micro e pequenas, e de que forma é que está a ser passada essa mensagem, e se considera que existe aqui um comportamento abusivo por parte dos bancos e se as queixas que nos têm chegado se correspondem ou não à verdade. Por agora é só. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Bastonária para prestar os esclarecimentos. Faça favor, Sra. Bastonária. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também a partilhar um bocadinho aquilo que as empresas estão a passar neste momento em relação a esta situação. Como sabemos, estamos numa situação invulgar, uma situação que não era expectável para ninguém e, portanto, tiveram que ser criadas medidas e ajustadas medidas em função da situação que se vive. E aquilo que temos a percepção em relação às empresas, quer do ponto de vista dos apoios em termos gerais, quer do ponto de vista das linhas de financiamento, é que de facto há aqui por vezes um excesso de burocracia que não é compatível com a situação em que vivemos. Aquilo que nós temos, e trouxe um dossiê com vários pedidos de vários bancos diferentes, para ter aqui um exemplo que deixarei aqui à Assembleia, a todos os deputados depois quiserem consultar, é de facto uma situação em que os bancos, se é abusivo ou não, é discutível, não é? Atendendo a que os bancos têm diretrizes no que respeita às garantias e à análise do risco, que não foram substituídas a não ser nos próprios diplomas dos financiamentos e, portanto, prendem-se muito a isso. O que acho que era importante, e como falou também na audição dos vários bancos, inclusivamente do Banco de Portugal, eu acho que era extremamente importante os bancos definirem medidas e pedidos diferentes para esta altura, ajustáveis à realidade atual. Uma das coisas que nós contabilistas sentimos e que tem sido muito difícil de lidar é, de facto, pedirem os elementos de fecho de 2019, quando sabemos que legalmente eles ainda não são passíveis de ser exigidos nesta altura. Aliás, precisamente porque estamos nesta situação, os prazos foram prorrogados, não só da modelo 22, como até da própria aprovação de contas, que nunca tinha acontecido neste país nos últimos anos, com dificuldades. Portanto, se esta situação aconteceu e foi necessário ajustar prazos, os bancos também têm que se ajustar a estas necessidades. Agora, percebo que muitas das realidades das empresas relativamente a 2019 sejam mais favoráveis do que as de 2018, mas isto não quer dizer que seja só o fecho de contas, o ter valores de balanços finais, que determine esta avaliação. E é isso que a Ordem se tem disponibilizado para se juntar com estas entidades e criarmos e avaliarmos o que é que pode ser dado em termos de informação que exista e que seja realista nesta altura para se poder avaliar, tendo em conta as necessidades de avaliação de risco que compreendemos que os bancos tenham, apesar destas linhas de crédito terem situações especiais em que a garantia está a ser dada pelo Estado, portanto, os bancos não estão a ter os riscos que teriam noutras circunstâncias. E, portanto, aí parece-me, e entrando na palavra que utilizou, abusivo e exagerado aquilo que está a ser pedido, tendo em conta a realidade atual, não a realidade de há 2 meses atrás. E, por isso, acho que aqui tem que se ajustar de forma diferente os elementos que estão a ser pedidos. A avaliação de risco numa empresa, neste momento, é, obviamente, completamente diferente daquela que se fazia. Portanto, nós estamos a falar de um contexto em que as empresas que necessitam deste financiamento foram empresas que encerraram as portas. Portanto, deixaram de ter cash real a entrar desde o momento em que encerraram as suas portas. Portanto, não pode ser uma avaliação de risco normal.
não é? Não pode ser uma avaliação de risco com os critérios que tínhamos anteriormente. Portanto, são coisas completamente diferentes. Eu confesso que, como contabilista e analista também financeira, não consigo perceber como é que uns dados de 2019 são tão importantes para avaliar uma realidade atual que pode ser completamente diferente. As empresas terem viabilidade depois ou não depende destes valores. Depende da realidade que estamos a viver neste contexto e, de facto, daquilo que vai ser possível em termos de retoma na ajuda das empresas. Eu diria que estes financiamentos servem essencialmente para salvar empresas que muitas delas, de facto, analisando os seus números, não têm viabilidade. Eu, por exemplo, tenho sido confrontada muitas vezes com bancos, porque uma das situações de facto está a ser exigida é que não tenham resultados negativos nos anos anteriores, nomeadamente em 2019. E há empresas que têm, quer pelos investimentos, quer pela realidade, enfim, que viveram. E por isso, estas empresas devem ou não ter acesso a este crédito. É ou não relevante neste momento serem consideradas empresas com viabilidade e, portanto, que apresentam menos risco. Eu acho que, de facto, os bancos têm muitos elementos em seu poder, poderiam usar, e em conjunto com a ordem que está disponível, para avaliarmos o que é que neste momento poderia ser usado de elementos, nomeadamente a faturação e uma análise de faturação, que essa existe e é real, sem ser um número em termos globais. Os capitais próprios, neste momento, acabam por ter menos relevância e os bancos continuam-se a prender muito aos capitais próprios. E acho que se poderiam realmente aqui criar medidas diferentes face à situação que vivemos. Por exemplo, uma das situações que acho que os bancos têm em sua posse todos os elementos e que acho que é importante para avaliar até a capacidade de cumprimento de obrigações é, por exemplo, os saldos médios que têm e que estão lá, que as empresas cumpriram ao longo dos últimos anos. Mais do que números contabilísticos, neste momento, é essa vontade das empresas terem cumprido no passado as suas obrigações e que, se tiverem capacidade, vão continuar a cumprir. E isso os bancos dispõem, e, portanto, é a melhor análise de risco que eu acho que neste momento poderá servir. Depois temos perguntas objetivas que podem ser feitas às empresas, que é ter a ver com, recorreram ao layoff, aliás já vi bancos fazerem isso, e acho que são muito mais realistas. Se as empresas recorreram ao layoff, se despediram trabalhadores, o que é que tencionam, manter a atividade ou não manter a atividade? Claro que são perguntas teóricas, depois podem não ser cumpridas, mas tal como os números podem não ser cumpridos. Mas acho que neste momento devia haver o ajustamento à realidade atual. Por exemplo, para além dos bancos, não são só os bancos, porque depois a seguir temos as entidades que estão, no fundo, indicadas pelo Estado como intermediárias neste processo, que são as entidades de garantia mútua, Norgarante, Lisgarante, que ainda têm uma posição pior que os bancos, porque essas, então, têm sido completamente intransigentes em relação aos pedidos dos dados de 2019. Porquê? Porque era aquilo que tinham no seu dossiê de risco e acham que estamos exatamente no mesmo cenário anterior e não estamos. Depois temos outra questão que as empresas têm debatido, pedido do certificado IAPMEI, da validação de pequenas e médias empresas. Mais uma vez, prende-se com os resultados de 2019. Então as empresas agora vão ter que estar todas a mandar outra vez o certificado do IAPMEI sem enviarem IES, porque as IES ainda não estão enviadas. A modelo 22 ficou disponível no princípio de abril, ainda não está nenhuma validada pela AT. Portanto, nós estamos num cenário que, de facto, não é aquele que corresponde ao que está a ser exigido. E é isto que a Ordem tem procurado chamar a atenção, porque depois os contabilistas são visados neste processo, porque têm estado a ser acusados pelos seus próprios clientes, claro que pelos aqueles que dentro dos bancos estão a dizer a culpa é do seu contabilista porque não tem ainda as contas fechadas, quando há outros que já apresentaram. É natural, quer dizer, num cenário em que um contabilista é responsável por variadíssimas empresas, umas, se calhar, até já pode ter encerradas, mas não terá todas, porque este cenário começou no início de março, que é precisamente o mês em que os contabilistas se dedicam às operações de fecho. E parou tudo, porque os contabilistas, neste momento, têm que estar numa linha da frente a ajudar as empresas a recorrer aos apoios. E, por isso, têm trabalhado, não são profissionais da saúde, mas também têm estado numa linha diferente, e eu também diria que são heróis neste processo todo, até a acalmar as empresas, a serem psicólogos das empresas, porque, de facto, este cenário que vivemos de fechar a porta de um dia para o outro e de não entrar dinheiro nenhum nas empresas não é uma situação fácil de viver, como todos acho que temos essa percepção, e, por isso, os contabilistas têm estado no seu papel de também acalmar os empresários, procurar as melhores soluções dentro do que existe e ajudá-los. Portanto, tiveram que parar com todo o processo de fecho de contas,
Uma das prioridades, também em conjunto com o Ministério das Finanças, foi garantir que os contabilistas continuam a manter as obrigações de envio das declarações de IVA, processamento de salários, até para que exista informação naquilo que é necessário para os apoios, não tanto do fecho de 2019, mas de agora do que é necessário, mantendo as obrigações, porque o Estado também precisa que se mantenham essas obrigações. Portanto, acho que se tem que criar aqui prioridades, e é isso que temos tentado fazer, e de facto a prioridade neste momento não é o fecho de contas de 2019. Tem que esperar um pouco porque temos que fazer face a uma série de questões que são prioritárias neste momento. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. É o Alberto? Não. O Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Bastonária e aproveito para agradecer a sua presença aqui hoje, neste momento tão particular. Eu gostava de começar esta intervenção por uma citação sua, gostei bastante, que diz: em momentos de crise é necessário o apoio de todos os intervenientes na nossa economia. É necessário um esforço conjunto, uma partilha equitativa de responsabilidade, flexibilidades e entendimentos comuns. Gostei muito desta expressão, naturalmente o PSC também se revê nela e é nesse espírito que também estamos aqui no Parlamento. Começamos bem, a Sra. Bastonária disse que tem aqui um dossiê com casos concretos para disponibilizar à Comissão, aquilo que aproveito para pedir ao Presidente para ver se nos disponibiliza de imediato, para ainda antes das audiências que temos já a partir das 2 da tarde com os bancos, termos conhecimento daquilo que está em causa, para depois também os podemos questionar nessa medida com os casos concretos. Estamos aqui, como já foi referido, porque o PS fez um requerimento no seguimento das declarações da Sra. Bastonária, que acusou a banca de dificultar a atribuição de empréstimos bonificados às empresas e considerou ilegal a documentação que a banca está a pedir às empresas. Pedir. Quando refere pedir, eu penso que seja no sentido de exigir, porque pedir por pedir os bancos podem fazê-lo. Eu até rebatizaria uma expressão popular, pedir não ofende. Eu diria que quanto mais informação os bancos tiverem na sua posse, melhor será a decisão que irão tomar, portanto não vejo nenhum mal nisso, portanto vamos partir todos do pressuposto que estão a exigir e certamente que esses casos concretos que aqui nos traz, é isso que nos dizem. E, de facto, os bancos não podem estar a exigir mais do que aquilo que podem. São várias as questões que tenho aqui para colocar, dividi em 4 grandes grupos. No primeiro, para tentar perceber o contexto que ele levou a ter essas afirmações um pouco duras, um pouco agressivas, como a própria referiu, que, excepcionando o Milênio BCP, que fez essa referência, deu a entender portanto, que a generalidade dos bancos, de facto, estava a pedir mais do que aquilo que devia. Fez essa exceção, queríamos perceber se é mesmo a generalidade ou se excepcionou apenas porque era um caso particular e haveria um ou outro banco. Isto é, estamos a falar de 80%, 90% dos bancos que estão a pedir, são alguns bancos em particular, se possível dizer quais, e também se esse tipo de exigências, na sua percepção, vêm de orientações do próprio banco ou decorrem da análise do crédito das empresas em particular. Por outro lado, também era importante perceber qual era a dimensão dos casos que vos foram reportados, quer a nível dos montantes que estão em questão, e se há alguma maior incidência em algum tipo de linha ou algum tipo de empresa, mais nas pequenas empresas, nas micros ou nas maiores, ou por tipo de montante. Bem como também tentar perceber se isto for circunscrito a um número reduzido de bancos, que se calhar não será o caso, se também poderá estar circunscrito a algumas regiões, podemos ter algumas regiões ou algumas direções de crédito do norte ou do sul, ou algumas áreas comerciais de algumas regiões a serem mais exigentes que outras e seja algo específico e não generalizado. Num segundo grupo de questões, e porque nas últimas semanas as coisas têm acontecido e mudado à velocidade da luz, desde as suas declarações na reunião pública, que foram há cerca de 2 semanas, que no mundo antes do Covid equivaleria a 2 meses ou 2 anos, portanto as coisas agora mudam muito rápido, até as próprias linhas já mudaram desde então até esta data. Pergunto se, fruto da vossa iniciativa, da posição que tomaram,
e também da alteração das linhas, se este tipo de comportamento por parte dos bancos se manteve ou se houve alguma evolução, no sentido de deixar de haver esta exigência de abusos nos elementos. Contava que, ou espero que a resposta seja boa, nesse sentido, que no decorrer deste tempo, até fruto da vossa iniciativa, as coisas tenham melhorado. Tenho essa expectativa e esse lado otimista, mas a sua intervenção há pouco deixou-me um pouco mais apreensivo do que estava no início, porque a questão não se circunscreve apenas aos bancos, mas também às sociedades de garantia mútua. E isso é ainda mais preocupante se sobre os bancos é um pouco mais difícil de colocar alguma pressão. Sobre as sociedades de garantia mútua, eu diria que o Governo tem toda a obrigação eu não quero dizer aligeirar, porque pode ter uma conotação negativa, mas no mínimo fazer com que as sociedades de garantia mútua cumpram aquilo que vocês efetivamente defendem, que é elementos que são exigíveis e não aqueles que as empresas podem não conseguir, de facto, entregar neste momento. Um terceiro grupo de questões tem a ver, e aproveitando também que cá está, são só mais 2 grupos e vou tentar abreviar. Quais são os principais obstáculos que as empresas estão a enfrentar? Se é a burocracia e a morosidade nas linhas na aprovação dos financiamentos, se é a própria dificuldade na aprovação, portanto, podem as empresas também ter alguma dificuldade na aprovação dos financiamentos. Aqui e ali ouvimos essas reclamações por parte de alguns empresários. Se das condições da linha, quer ao nível das taxas, das comissões, quer dos bancos, quer das garantias mútuas, ou mesmo a exigência da manutenção dos postos de trabalho, que aqui e ali também se tem ouvido que poderá ser um entrave para as empresas recorrerem às linhas. Por fim, e para terminar, aproveitando a sua presença e toda a sua experiência e conhecimento que tem, e também o cargo que ocupa, perguntar, no seu entender, que outras medidas poderiam ser tomadas para ajudar as empresas e os empresários a ultrapassar este momento difícil. Os profissionais de saúde são, sem dúvida, uns heróis neste momento, são os atores principais do filme que estamos a viver, mas para não entrarmos num filme de terror a seguir, em que aí os empresários poderão ter um papel também principal, é importante que tomemos já as medidas necessárias e os políticos têm a obrigação de tomar essas medidas para que as empresas e os empresários possam ajudar a alavancar a economia, o emprego, para sairmos todos bem disto, quer a nível da saúde neste primeiro momento e da economia no segundo momento. Por isso também aproveito também para perguntar se há algo mais que os políticos possam fazer pelas empresas e pelos empresários para ajudar a ultrapassar esta fase difícil. Obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Antes de dar a palavra à Sra. Bastonária, só responder relativamente à solicitação da distribuição dos documentos que a Sra. Bastonária tem a amabilidade de entregar à mesa. Se os serviços estão a digitalizar, tão cedo o tenham concluído, estará na disponibilidade das caixas de correio eletrónico das Sras. e Srs. Deputados. Sra. Bastonária, faça favor. Muito obrigada. Começando com, se calhar, a questão que referiu, se eram todos os bancos, se não eram todos os bancos, e a referência que fiz ao milénio, foi porque a Ordem, num primeiro momento, a primeira coisa que fez foi fazer chegar, no fundo, este documento que também já distribuí, que é com a legislação que existe sobre a prestação de contas, e fizemos chegar a todos os bancos pedindo para que, efetivamente, não exigissem este fecho de 2019, porque os contabilistas tinham que estar focados agora no acompanhamento das empresas e, portanto, tinham mesmo que deixar de lado a continuidade das operações de fecho. E, realmente, o Milénio BCP foi o único que nos respondeu dizendo que tomaria medidas nesse sentido, e por isso o dissemos. Mas também sabemos que, desde que o dissemos, ainda há sucursais que estão também a agir do mesmo modo que os outros bancos, embora a direção do BCP, que tem estado em contacto permanente com a Ordem, porque entendeu que era assim e os outros bancos não entenderam, que tem tentado, cada vez que nos chega uma queixa de empresa ou de contabilista, nós fazemos chegar e tem tentado resolver as situações. Agora, há de facto bancos que têm um comportamento ainda muito, portanto, desde que a Ordem começou a falar deste assunto e a trazê-lo à comunicação social, que acaba por ser aquilo que dá voz a todas estas questões, e como disse, foi um bocadinho agressiva, mas às vezes é necessário ser agressivo para que os temas cheguem ao local certo. Já há algum cuidado, vemos que sim, mas ainda é generalizado muitas das situações que aparecem, principalmente
para as pequenas empresas, para as microempresas. Acho que são, neste momento, aquelas que estão a sofrer mais com esta questão. Porque as outras acabam por ter outro suporte, até no sentido de fazer pressão junto dos elementos que precisam e, portanto, acabam por ter e de conseguir dar resposta. O problema são realmente as microentidades que estão numa situação em que tudo lhes é pedido neste momento. Muitas das situações que elas nem estão preparadas para dar informação. E tem-se valido, obviamente, os contabilistas, mas os contabilistas também com a sua limitação agora de ajudar em vários cenários e também com os constrangimentos do confinamento que também têm, não é? Portanto, nós tivemos que pedir à Secretaria de Estado a informação sobre a possibilidade dos contabilistas poderem deslocar aos seus gabinetes, ainda que em situações só pontuais, porque as nossas autoridades estavam a entrar nos gabinetes e a dizer que não podiam estar mesmo que tivesse uma pessoa lá dentro, portanto, e nós temos que continuar a trabalhar e é isso que os contabilistas têm feito, muitos deles em casa e obviamente com as limitações que todos sabemos. Isso já está resolvido porque, entretanto, a Secretaria de Estado já se pronunciou no sentido de dizer que os gabinetes podem continuar a trabalhar e por isso vamos tentando resolver, obviamente, os assuntos pontuais daquilo que é necessário em termos de elementos físicos, que são muitos, que não se têm acesso nesta altura de confinamento. Portanto, em termos da generalidade dos bancos, eu se calhar referia aqueles que não têm, de facto, mudado a sua atitude, o Eurobic, por exemplo. O Eurobic tem sido assim os menos flexíveis, as sociedades de garantia mútua, totalmente inflexíveis até ao momento. Portanto, neste momento, os bancos que já estavam a ouvir a ordem e a aceitar, de facto, esta realidade neste momento tem que ser, de alguma forma, avaliada de outra forma. Estão a ser pressionados, entretanto, pelas sociedades de garantia mútua e, por isso mesmo, têm acabado por voltar a pedir elementos, precisamente por essa pressão das sociedades de garantia mútua. Também, daquilo que temos a percepção, os financiamentos têm sido poucos ainda e têm chegado com bastante atraso às empresas por via também das sociedades de garantia mútua. Os bancos esperam depois das respostas e, portanto, acho que, sendo entidades que, obviamente, o Governo tem outro peso sobre elas, acho que aqui tem que haver uma intervenção direta, porque, de facto, não acho que estejam ajustados à realidade que vivemos. Quanto à questão que questionou sobre os dados da avaliação da análise de risco, os dados que estavam a ser pedidos inicialmente e que tem havido alguma flexibilização por esta pressão toda, que, enfim, comunicação social, deputados, Assembleia da República, todos têm feito fazer chegar isto, acho que se tem flexibilizado, não é aligeirado, mas flexibilizado, que é aquilo que se pede nesta altura. Portanto, nesta altura, obviamente que atribuir crédito a uma empresa não é igual a como se atribuía anteriormente, mas as regras, no fundo, do Banco de Portugal e daquilo que está estabelecido continuam a ser as mesmas. Portanto, não foi estabelecido uma orientação do que o que é que seria necessário exigir ou que, para se poder agora aplicar nestas medidas especiais, e que ainda por cima com garantias do Estado, o que é que se poderia, de facto, o que é que seria mais importante estabelecer de forma diferente para pedir e que elementos é que seriam fundamentais nesta altura. Acho que falhou isso da parte de todas as entidades responsáveis, portanto, cada banco foi agindo conforme a pressão mediática, política, pública exigia, sem haver uma concertação geral, que acho que era o que se exigia neste momento, como se tem exigido em muitas das outras situações que estamos a viver. E acho que isso falhou, ainda estamos a tempo, apesar de cada dia que passa as empresas poderem pôr mais em causa a sua sobrevivência, mas se as coisas forem rápidas, hoje em dia exigem-se respostas, como disse, hoje 2 semanas equivale a 2 anos, o que significa que as respostas têm que ser dadas rapidamente, não pode ser daqui a 1 mês ou 2 meses, quer dizer, não podemos estar a viver nisso e, aliás, é isso que os contabilistas têm tentado. A questão, acho que as empresas têm feito um esforço muito grande e aqui também gostaria de deixar uma palavra aos empresários e aos trabalhadores, porque acho que têm feito um esforço muito grande para a manutenção dos postos de trabalho. Os trabalhadores, na parte que lhes cabe, na flexibilização daquilo que é o seu contributo também para que as empresas consigam sobreviver, e que acho que é extremamente importante.
e os empresários no sentido de quererem sobreviver. Porque nós também temos que ter a percepção de que o mais fácil em muitas das empresas era ter fechado e mandado os seus trabalhadores para o Fundo de Desemprego. Estariam todos mais descansados, não precisavam de recorrer a linhas de crédito, muitas delas teriam condições para o fazer num despedimento coletivo, mas não foi isso que se quis e não foi isso que os contabilistas também aconselharam às empresas. A manutenção dos postos de trabalho e a retoma é fundamental e não se perder aquilo que já se criou, quer do ponto de vista dos trabalhadores, quer do ponto de vista das empresas. E, portanto, o nosso aconselhamento também aos nossos clientes, um bocadinho com a orientação da Ordem, foi um bocadinho este de vamos estar aqui a trabalhar todos para salvar as empresas, acompanhando também aquilo que são as diretrizes do Governo neste sentido e que procurando ir pelo layoff e não pelo despedimento. Pronto. Claro que as linhas de crédito vinham dar a sobrevivência necessária a complementar aquilo que o layoff não traz, porque não cobre tudo, porque há outras despesas que as empresas têm e que o layoff traz e, enfim, cobre uma parte das situações. E, por isso, o financiamento aqui teria a tal componente que iria garantir que as empresas querem continuar e querem retomar, porque senão, muitas delas, enfim, sem terem bens, sem terem nada, e a maior parte das microempresas são exatamente isso. Fechar num dia e abrirem noutro não tem qualquer complicação, porque elas não têm subsistência considerável, não têm bens, não têm, enfim. E, portanto, não seria muito difícil, mas o que estamos a tentar é que isso não aconteça. Precisamente porque o retomar acaba por ser mais sustentáveis com os mesmos trabalhadores, com os trabalhadores também a lutarem para a retoma das empresas. E isso é que é importante também ressalvar no esforço que os empresários têm feito para manter esta linha de recorrerem ao layoff e não despedirem. Claro que muitas tiveram que recorrer ao despedimento, mas em grande parte têm estado. Aliás, o recurso ao layoff tem sido muito, precisamente porque há essa vontade de se manterem, de sobreviverem e de retomarem. E acho que isto também tem que ser, de alguma forma, visto como um aspecto positivo e que as linhas de crédito ajudariam à outra parte que lhes vai faltar em termos do cumprimento de variadíssimas obrigações. Depois perguntou-me outras medidas para ajudar à retoma. Acho que é um aspecto muito importante que os senhores deputados e a Assembleia da República, os vários partidos, têm entre mãos como um desafio enorme, e o Governo, claro, que é realmente saber que medidas positivas é que podem ser tomadas para ajudar as empresas numa fase em que elas vão estar completamente asfixiadas. Agora, o layoff serve para agora, mesmo o crédito é muito imediato, porque os valores que estamos a falar, por exemplo, para as microempresas, é muito pequeno. Não cobre, provavelmente, 2 meses de salário para muitas delas. E por isso, porque é pequeno o valor, e então se elas não têm aqueles rácios, lá está, rácios que não foram ajustados à realidade, o valor que uma máximo uma microempresa tem são 50 mil euros, uma microempresa pode ter encargos com salários superiores a isto. Portanto, mensais, e por isso é pequeno, é curto, e por isso os incentivos que vai haver e que possam existir para a retoma são tão ou mais importantes como aqueles que existem para agora. Precisamente no sentido de que as empresas sintam que ainda têm alguma ajuda na sobrevivência que vão ter a seguir, porque a seguir também não vão ter tempos fáceis. Agora não entra dinheiro nenhum, a seguir vai começar se calhar a entrar algum rendimento, mas sempre muito gradual. Principalmente estamos a falar de uma área que eu acho, de uma atividade que eu acho que é mais afetada, que é a área da restauração, hotelaria, que de facto foi aquela que não teve hipótese nenhuma, tirando com takeaways, mas que não há takeaways para tudo, não é? Foi realmente aquela que viu de um dia para o outro, acabou, fecharam os postos de trabalho e, portanto, essa vai ter muita dificuldade em retomar, até porque a retoma precisa de confiança e para que todos criem confiança para ir tomar o seu café e estar ao lado de pessoas, para ir almoçar a um restaurante, para ir fazer férias num hotel, vai demorar. E não há dúvida que Portugal estava muito, o seu crescimento também estava muito assente no turismo e, portanto, eu acho que vão ser as atividades que também vão precisar de ter aqui um olhar muito, muito próximo daquilo que na retoma também seja necessário. Mas à generalidade das empresas aplica-se isto. Portanto, acho que os apoios não podem parar a partir do momento em que se diga que as empresas já podem abrir, porque as empresas, quando abrirem, vão precisar também de apoio.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça o senhor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar ambos, em particular a Sra. Bastonária. Já nos disse muitas coisas e, portanto, tenho algumas questões mais de pormenor a colocar, talvez para tentar perceber a variedade de problemas que existem. Já percebemos que um dos problemas é as contas de 2019 e esse é importante que fique registado. Também já compreendemos, e essa desconfiança já existia, que há vários setores em que é preciso atuar. Em primeiro lugar, há problemas originais na própria lei das moratórias e dos créditos, quando colocam entraves desnecessários, ou mesmo quando deixam ao critério dos bancos a avaliação de risco. Não existe uma lei dos créditos. As linhas de crédito não têm enquadramento legal. Há um acordo entre os bancos e o Estado que está publicado num livro de regras, mas a validade, nós podemos pressionar, obviamente, mas a validade legal dessas regras é já de si questionável. E depois, mesmo nessas regras, o Estado ou o Governo acordou que há um conjunto de critérios que têm que ser cumpridos ao nível da solidez financeira das empresas e recomenda aos bancos que não recusem créditos, mas, ao mesmo tempo, diz que os bancos podem escolher os créditos que querem ou não conceder de acordo com o seu critério de risco. E isto abre campo para uma total discricionariedade por parte dos bancos para escolher que créditos querem conceder ou não querem conceder. E esse parece-me que é um problema, mas é um problema que radica originalmente na escolha que foi feita pelo legislador. Depois há uma outra questão, e essa era uma dúvida que eu tinha, que era o comportamento das sociedades de garantia mútua. De facto, estava na dúvida se estavam a agir como um facilitador ou como um entrave a estes créditos, e há um terceiro problema, que é a conduta dos bancos. E aqui parece-me também, pelas denúncias que temos recebido, que, embora continuem a persistir vários abusos, não só nas empresas, mas também nos clientes individuais, que a pressão pública pode estar a surtir alguns efeitos. Parece-me que houve abusos iniciais que hoje já não se verificam e até algumas pessoas que me escrevem dizer a oferta inicial dos bancos era inaceitável e depois, com o tempo, foi melhorando. É claro que consegue fazer isto quem tem um advogado ou um contabilista a tratar com a banca. Quem não tem, acabou por aceitar a oferta inicial ou então, entretanto, já teve que fechar portas. E esta diferente atuação dos bancos, consoante quem tem à frente, também nos parece que tem sido muito recorrente. Eu gostaria de lhe colocar algumas questões concretas, que são denúncias que também temos recebido, para perceber se também têm essa percepção. Tivemos algumas denúncias de algumas pessoas que nos dizem que os bancos estavam a pedir garantias extra para além daquelas que deveriam estar a pedir num processo de facilitação dos empréstimos, nomeadamente o aval do sócio-gerente, às vezes para cobrir os 20% do empréstimo que não estão a coberto dos 80% da garantia que o Estado já concede, e isto dificulta o acesso aos créditos. Depois temos alguns casos de morosidade, tanto nas moratórias como na concessão de novos créditos. Por exemplo, uma empresa tem uma conta de tesouraria normal, entrou num período de dificuldade financeira. Se o banco não concede a moratória ou um novo crédito num espaço muito curto de tempo, essa conta vai a negativos. Se essa conta vai a negativos, o banco já não pode recorrer às linhas de crédito, o que faz com que tenha que, primeiro, saldar a conta a negativos. Recebemos um caso destes, por exemplo, no mês seguinte ainda não recebeu a resposta do banco. A conta volta a ir a negativos. E isto cria um círculo vicioso, dos quais as pequenas empresas não conseguem sair e não conseguem depois aceder às ajudas. E, portanto, se têm noção que isto está a ser ou não um problema. A lei diz que, e esta também é uma dificuldade que eu neste momento tenho, é perceber os diferentes produtos que os bancos estão a vender. Porque há produtos legais, tanto nas moratórias como nos créditos, e depois há outras linhas de crédito e há outras moratórias que os bancos oferecem por sua conta e risco. E eu tenho dificuldade em perceber também muitas vezes como é que isto está a ser gerido e como é que está a ser vendido aos clientes. No caso das moratórias, a lei diz que se não houver uma resposta no prazo de 5 dias, a prestação não pode ser cobrada. E, portanto, fica automaticamente suspensa. E queria compreender se isto está de facto a acontecer ou se têm casos e denúncias de que as prestações continuam a ser cobradas apesar de terem passado os 5 dias úteis das moratórias. Temos outras denúncias de que
o próprio banco está a pressionar as empresas para que os empréstimos ao abrigo desta linha de crédito sirvam para pagar empréstimos anteriores e créditos anteriores. E queria perceber se isto também é uma denúncia que têm recebido. E termino. E a última que temos é de bancos que recusam, sem razão aparente, créditos ao abrigo das garantias, para, ao lado, impingirem outros créditos com condições muito mais gravosas e muito mais difíceis. Pronto, estes são os casos que temos recebido e gostaria de saber a vossa opinião sobre eles. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Bastonária. Faça, Sra. Bastonária. Pronto, em relação às contas de 2019, penso que é o aspecto que a nós, contabilistas, mais nos preocupava e que está perfeitamente claro. Deixei aqui um documento com a legislação para que possam também ter acesso. Trouxe várias cópias para todos os grupos parlamentares, porque acho que este é um ponto importante, porque está a ser usado para recusar o acesso. E, portanto, eles dizem muito bem, não precisam ter prestação de contas, mas se não tiverem, não têm acesso ao crédito. Portanto, é a mesma coisa do exigir. E, portanto, acho que isto é um assunto que hoje já está perfeitamente clarificado pela pressão que a Ordem tem feito, mas ainda assim não está a ser aceito, nomeadamente pelas sociedades de garantia mútua. Quando falou sobre isso, as sociedades de garantia mútua não têm facilitado o processo. E acho que isto é um ponto que é muito importante voltar a referi-lo aqui, porque as sociedades de garantia mútua têm estado a demorar mais tempo que os bancos, têm estado a ser mais exigentes em termos dos aspectos e menos flexíveis. Portanto, como disse logo também já aqui em algumas interpretações, acho que tinha sido muito importante haver uma concertação entre os bancos com o Banco de Portugal para criarem elementos, ou para definirem elementos, e com a Ordem dos Contabilistas também, para definirem elementos daquilo que poderia, neste cenário atual, definir o que é que poderia, em termos de análise de risco, ser solicitado às empresas. Não havendo, como diz, uma questão legal propriamente, ou legislativa, mas há uma conduta, não é? E uma orientação que os bancos não saem dentro disso. Têm sido mais flexíveis desde que há esta pressão toda, obviamente que sim, mas ainda não chega a todas as situações e, portanto, nas empresas que apresentam maior dificuldade, isto é, que têm piores rácios ou menos resultados, voltam outra vez a pedir e a exigir para não dar efetivamente os créditos ao abrigo destas linhas. A oferta dos outros produtos está sempre presente, porque os bancos, apesar de haver, e vamos lá, nós também temos que perceber aqui que há uma preocupação dos bancos em tentar ajudar as empresas, ainda que com o seu aspecto comercial também sempre a sobressair. Pronto, porque é efetivamente aquilo que enfim, está no sangue, como diríamos, e, portanto, acaba por vir um bocadinho ao de cima quando tem outros produtos que não se encaixam nestes. As empresas não cumprem os rácios, mas eu diria que empresas que não cumprem rácios irem para esses produtos, o risco é muito maior e a análise teria, obviamente, nem sequer teriam condições para recorrer, portanto. Parece-me que há aí depois essas questões que não estão completamente claras, não diria que são de todas as sucursais, mas há de facto bancos a oferecerem depois paralelamente, porque não pode recorrer aqui, tem esta com spreads altíssimos e, portanto, que não são viáveis para as empresas. As empresas podem achar que neste momento é uma solução, só que nós também temos que perceber que todos estes financiamentos, se de facto os juros são muito elevados, as empresas, quando chegarem à altura da retoma, com os impostos que puderam ser diferidos e com tudo aquilo que vão ter que pagar, elas não vão ter capacidade para cumprir. Portanto, a situação atual não é igual à que era e muitas que sempre cumpriram não vão ter capacidade para cumprir, principalmente se os juros fossem muito altos. E acho que aqui também, a nível das decisões políticas, tinha que ter existido uma limitação muito mais baixa dos spreads e da taxa efetiva, porque quando nós estamos a falar de spreads é sempre relativo. O que interessa é a taxa efetiva. E a taxa efetiva, em muitas das vezes, ainda está em valores muito elevados. E que as empresas não vão conseguir fazer face a isso depois. Porquê? Porque, embora tenha agora um período de carência, elas vão começar depois a pagar na altura em que estão também a começar a sua própria retoma. E por isso, acho que aqui, numa situação invulgar como a que estamos a viver, de facto, as taxas efetivas tinham que ser efetivamente muito mais baixas por regulamentação legal.
E, por isso, os bancos não poderiam pedir, porque aquilo que está a ser dado com a garantia do Estado também é diferente daquilo que eles atribuíram até agora. E, portanto, com tudo isto, eles não poderiam exigir juros tão altos como estão a exigir. Custos de dossiês muito altos de constituição dos dossiês já melhoraram com toda a pressão política que tem existido, mas havia a microempresas para créditos concedidos até 25 mil euros a pedirem taxas de abertura e depois de constituição dos dossiês de 1000 euros. Como é que uma empresa pequenina que ficou sem dinheiro nenhum tem 1000 euros para dar? Quer dizer, não tem. As empresas portuguesas, nós temos que perceber a realidade que vivemos. As microempresas, que são as empresas que também têm muita força salarial e são empregadores da grande maioria dos portugueses, são empresas que se sustentam ao dia e que não têm sustentabilidade para se garantir sem entrar dinheiro, mais do que 1 ou 2 meses. E isto é a realidade das empresas portuguesas. E, portanto, estamos a viver uma situação em que deixou de entrar dinheiro, não há dinheiro para fazer face àquilo em que são os compromissos. Agora, este tipo de empresas portuguesas são empresas que sustentam muitas famílias, até muitas empresas destas familiares, em que está a mãe, o pai, os filhos, e que o seu rendimento vem daquilo. Não é? E, portanto, são estes aqueles que estão menos protegidos neste momento e que muitas vezes só têm aqui as linhas de crédito para poder recorrer. Porque, como sabemos, o layoff e muitos dos apoios depois são muito limitados para este tipo de situações. Têm vindo a ser alargados, têm vindo a abranger, mas não são assim tão... E, no fundo, aquilo é o trabalho deles. Eles são sócios-gerentes ou são empregadores, mas, na prática, eles são trabalhadores como os outros, só que fazem a gestão do seu, não têm uma direção acima e fazem a gestão do seu próprio posto de trabalho, mas são trabalhadores como os outros, não é? Só que nunca foi esta a realidade em que se inseriram no contexto geral. E que agora que estamos a avaliar tudo isto num contexto tão diferente, é que estamos a perceber da fragilidade das nossas pequeninas empresas e das microempresas. Quanto à questão das moratórias, aquilo que temos como informação é que, na maior parte dos casos, as respostas têm sido rápidas, mas também sabemos que não têm sido muito requeridas. Eu acho que há aqui alguma falta de informação principalmente para as empresas sobre estas questões. As empresas não têm muita certeza das consequências futuras do que vai ter em termos de agravamento nos seus empréstimos futuros e, por isso, é aquilo que estão menos receptivas em recorrer, só mesmo se não tiverem outra hipótese, porque têm receio dos ajustamentos que possam existir posteriormente em relação a estas moratórias. E não é clara a resposta dos bancos sobre isto. E acho que aqui também era preciso termos exemplos práticos da parte dos bancos, uma reestruturação do crédito logo à partida para que as empresas possam e os particulares com segurança recorrer às moratórias. Acho que é um assunto que está longe de estar clarificado e, no fundo, explicado ao comum cidadão o que é que, efetivamente, está aqui por trás desta moratória e as consequências para depois. Portanto, acho que isso era muito importante para se poder recorrer. Quanto à resposta, e porque está estipulada, tanto quanto sei, em relação aos que foram pedidos e, havendo condições, estão a ser usados. Mas, por exemplo, eles depois têm aqui a perda de rendimentos, que se tem que provar. Ora, a perda de rendimentos muitas vezes vai-se provar agora em abril, não é? Porque é o mês que, efetivamente, vai gerar e que vamos conseguir provar isto. E, portanto, está agora a acontecer mais em abril e vamos ver então a resposta que vai existir e estaremos aqui também atentos para partilhar aqui com os senhores deputados depois aquilo que tivermos também informação do que vai ocorrer mais agora em abril, porque é quando efetivamente acho que se vai recorrer mais a estas situações. Quanto à questão dos empréstimos para pagar outros empréstimos, portanto, no fundo, reestruturação de créditos, acho que foi uma situação que existiu bastante no início. A Ordem também denunciou logo essas situações
e, inclusivamente, nestas últimas linhas de financiamento já havia restrições para isso e, portanto, acho que agora já não está a acontecer, pelo menos na generalidade das situações. Mas, inicialmente, sim, tivemos muitas provas de casos de que se aproveitou para reestruturação de créditos. E isso, de facto, também não era o objetivo destas linhas e, de facto, não foi correto essas situações, mas acho que foram depois ultrapassadas e não voltaram, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, a utilizar esses mecanismos. Quanto à última questão, que havia uma questão ainda que eu acho que me faltava responder, os produtos dos brancos. Pronto, resumindo só, acho que aqui agora há grande preocupação na facilidade que as empresas possam ter na ligação com os bancos e com o acesso a este financiamento. Acho que se prende muito agora com as sociedades de garantia mútua. Muito obrigado, Sra. Bastonária. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Ordem dos Contabilistas Certificados e a Sra. Bastonária, agradecer os esclarecimentos que, entretanto, já deixou aqui a esta Comissão, que são, de facto, muito úteis para percebermos exatamente a situação que nos tem chegado de muitas vias e que nos tem chegado por parte de muitos, sobretudo micro e pequenos empresários, e que nos veio a confirmar que não é um caso isolado, é uma situação muito mais abrangente do que aquilo que possa parecer. E, de facto, uma das questões que nós temos sempre que levantar é se este dinheiro está ou não está a chegar às empresas, se estes apoios estão lá a chegar ou não, e aquilo que temos percebido é que se algumas médias e grandes que têm o hábito de recorrer a este tipo de apoios, como ao capitalizar, conseguem, de facto, aceder, as mais pequenas e que de um momento para o outro se defrontaram com grandes problemas, não estão, de facto, a conseguir ter acesso a estes apoios e são as que deles mais precisam para poderem sobreviver. Mencionou na sua intervenção inicial a questão da avaliação de risco e que, de facto, é uma questão essencial de todo este problema, que é avaliar-se o risco de uma empresa com base no passado, que é totalmente diferente daquilo que teremos no futuro, não é? E das necessidades que estão colocadas. E, de alguma forma, esse problema está relacionado também com as próprias orientações do Banco de Portugal, que orienta precisamente os bancos para manterem as mesmas políticas de avaliação de risco, como se nada se estivesse a passar e como se isto não fosse uma situação absolutamente excepcional. Relativamente à questão das burocracias que são exigidas por parte da banca, nós já nos confirmou aqui que são exigidos garantias pessoais. A questão também de, por exemplo, empresas que ficam excluídas do acesso aos apoios por terem alguma dívida, ainda que ocasional, à Autoridade Tributária ou à Segurança Social, e mesmo ainda mais grave que isso, são empresas que nos contactam e que dizem: eu tenho um processo especial de revitalização, um PER, em andamento, estou a cumprir com o plano de forma absolutamente regular e, pelo facto de estar em PER, não tenho acesso às moratórias ou às linhas de apoio. Portanto, também queria lhe perguntar se isto é uma situação generalizada, que de facto não faz qualquer sentido, assim como também o facto de haver uma dívida pessoal. Portanto, o incumprimento ou um incidente bancário do sócio-gerente e não da empresa ser um fator de exclusão no acesso aos apoios. Mencionou também a questão da relação com a banca e do aspecto comercial que os bancos tentam procurar implementar e, de facto, aquilo que nos veio aqui dizer é bastante grave, ou seja, que os bancos estão a rejeitar o acesso a estes apoios públicos, tendo em conta uma avaliação de risco que fazem e consideram que aquela empresa não tem o direito a ter acesso a esses apoios, mas depois apresentam os seus próprios produtos, portanto, que também, as empresas estando no mesmo grau de risco, aumenta o risco também por parte do banco. E, portanto, esta situação, gostávamos de perceber se é generalizada à banca, se é só em alguns bancos, ou se nos pode dar mais algum esclarecimento sobre isso. Ainda relativamente aos documentos que são pedidos, esta questão de se estar a pedir o fecho de contas
quando o prazo para o fecho de contas foi alargado. Portanto, que sentido é que faz, se o prazo foi alargado, estar-se a pedir os documentos antes de prazo? Portanto, é uma questão que também nos tem muito chegado por parte de várias empresas. Agora queria passar para um outro conjunto de questões relativas mais à parte fiscal e aos prazos fiscais. Queríamos perguntar qual é a avaliação que a Ordem faz sobre as medidas de prolongamento dos prazos fiscais, se estão adequadas àquilo que são as necessidades das empresas. Relativamente ao pagamento por conta, nós já tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Consideramos que seria de não adiar, mas eliminar o pagamento por conta este ano, porque não faz qualquer sentido estar-se a avaliar os possíveis lucros de uma empresa em 2020 com base nos resultados de 2019, porque as empresas, mesmo que tenham tido resultados positivos em 2019, em 2020 muito provavelmente não terão qualquer resultado positivo e, portanto, fazer este adiantamento que depois será devolvido com o apuramento final acaba por ser prejudicial para a tesouraria das empresas e, portanto, também se concordam que seria necessário suspender totalmente o pagamento por conta no IRC. Relativamente às devoluções de impostos, seja o IVA, seja o IRS e o IRC, se têm noção de que os prazos para a devolução estão a ser adequados, ou seja, se não está a haver atrasos nas devoluções, que também é uma questão que nos coloca alguma preocupação, e que medidas é que poderiam ser tomadas para a desburocratização do processo de devolução de IVA. E isto aqui, o papel que os contabilistas certificados poderiam ter nesse processo. Por fim, uma última questão que tem a ver com a aplicação do justo impedimento. O justo impedimento foi aprovado no Orçamento de Estado de 2019, ainda não foi regulamentado, portanto, também que avaliação é que fazem pelo facto do Governo ainda não ter cumprido com essa regulamentação, mas há um despacho de 27 de março do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais relativamente a este momento específico da Covid-19 e ao justo impedimento nesta situação concreta. Como é que isto está a correr junto dos contabilistas certificados no acesso ao justo impedimento, quando se coloque, ainda por cima, na situação muito particular que estamos a viver? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Bastonária para prestar os esclarecimentos. Faça, Sr. Deputado. Já abriu aí mais o leque, ainda bem que vou ter a oportunidade também de falar aqui de uma série de questões burocráticas por parte do Estado e das autoridades públicas que, de facto, têm estado a prejudicar muito o acesso aos apoios das empresas, não só nesta situação dos bancos, e vou ter a oportunidade. Ainda respondendo à Sra. Deputada Mariana Mortágua, de facto aqui, porque era a questão que também repetiu, sobre a questão das garantias pessoais. De facto, inicialmente estavam a ser pedidas garantias pessoais e o Estado e a legislação que veio agora em abril veio, no fundo, contornar um bocadinho isso. E penso que agora, mas é o prazo, é a fase que estamos a viver e, portanto, ainda não tenho também resultados concretos, se não estão a ser pedidos neste momento, essas mesmas garantias pessoais. O que é um facto é que o Governo diz que não podem ser pedidas. E, portanto, vamos acompanhar agora a situação no sentido dos processos que estão a decorrer agora, se vão ou não ser pedidos. Foram pedidos no passado, agora vamos ver se efetivamente isso vai continuar a acontecer ou pela legislação que foi aprovada em 4 de Abril, se vai mudar ou não. E por isso, acho que em relação à avaliação de risco, volto a dizer um pouco que acho que devia ser uma medida concertada para ajustar à situação real que estamos a viver, não é igual à que temos, nem será igual à do futuro, porque o Duarte disse aí uma coisa muito importante, que foi os resultados negativos deste ano. Como é que para o ano as empresas vão ter acesso a créditos, já depois disto passar e sem ser para linhas especiais, quando vão ter resultados negativos? Portanto, há aqui uma consequência de tudo isto, que eu acho que está a ser avaliada de forma muito lenta, e que neste momento não pode haver lentidão na tomada de decisões, porque isto vai determinar a permanência e a continuidade das empresas ou não. E por isso a rapidez da tomada de decisões é fundamental neste momento. E aqui devo salientar que acho que as decisões têm sido tomadas muito lentamente. Eu bem sei que temos 100 e tal diplomas, 130 e tal, e os contabilistas sabem muito melhor porque temos estado a analisá-los ao dia porque não temos outra hipótese e a aplicá-los, daí não termos tempo para fazer os fechos, porque agora o que é importante é de facto toda a legislação que está a sair e relacionados com as empresas saíram 100 e tal
130 e tal diplomas num prazo muito curto, e isto tudo leva, obviamente, a muitas situações de ajustamento em que há um esforço de todos para isto, mas as decisões têm que ser tomadas muito mais rapidamente, e é isso que está a falhar neste momento. Depois falou sobre as questões das dívidas à AT e mesmo as dívidas em falhas de pagamento de créditos aos bancos. Isso, de facto, está a ser um entrave e que os pequeninos são os mais afetados, pronto, como é óbvio. Aí não vejo como contornar, e a não ser que a legislação o diga de outra forma, porque, de facto, é uma das situações que está sempre na legislação, é que não pode haver, e inclusivamente em todas as linhas de financiamento, é os incumprimentos do passado, e, portanto, se não houver aqui uma avaliação também diferente deste aspecto, estas empresas, estes empresários em nome individual, e que aqui se calhar afeta mais os particulares, os tais empresários em nome individual, vão se ver privados de poder recorrer a estas linhas, sem dúvida. Quanto à questão das dívidas à AT e da Segurança Social e aos processos de recuperação ao PER, depende da fase em que o PER está. Isto apanhou-nos num momento em que há variadíssimas situações que estão a decorrer e, portanto, se um PER ainda não chegou à sua conclusão e, portanto, ainda se apresentam as dívidas como reais, a empresa não tem como recorrer e, portanto, vê-se completamente bloqueada. Portanto, isto são processos que nós temos em Portugal muito burocratizados. E, por isso, não é agora, porque, de repente, estamos numa pandemia que o Estado se consegue adaptar. E isso tem sido a maior dificuldade que temos tido, quer na relação com a autoridade tributária, quer na relação com a Segurança Social, naquilo que era necessário, neste momento, haver respostas mais imediatas. Eu diria que, por exemplo, em relação à Segurança Social, e quando falou da questão dos prazos e são adequados, etc., nós temos tido, nós, contabilistas e ordem, uma relação muito boa com a Secretaria de Estado, no sentido de arranjar soluções para as empresas terem e conseguirem fazer o cumprimento das suas obrigações, mas uma postura completamente inaceitável por parte da autoridade tributária. Porquê? Porque a autoridade tributária acha que está a duas velocidades. Continuam com inspeções quando estamos todos confinados em casa, que a diretora da parte das inspeções tem tentado resolver pessoalmente, quando deveria ser uma questão de bom senso. Quer dizer, uns estão confinados em casa, não podem ter acesso a documentos, e depois fazem inspeções de 2017 a pedirem documentos. E isso vem à questão dos reembolsos de IVA. Os reembolsos de IVA hoje em dia eram essenciais para as empresas. E a Secretaria de Estado, inclusivamente, já falou também com a Ordem sobre como é que podíamos agilizar este processo. Só que o problema depois, da parte da autoridade tributária, a flexibilização não existe. Ou existe muito lentamente. E, portanto, nós temos os entraves dos serviços públicos que não conseguem adaptar-se a esta realidade agora e perceber que as decisões não são para daqui a uma semana ou duas. Porque uma semana ou duas neste período equivale a um ano. E, portanto, têm que ser tomadas no dia, se for preciso. E isso não acontece no nosso país. E é isso que está a falhar muito neste acompanhamento posterior. Eu hoje tive acesso, aliás ontem, e que gostaria de deixar isto aqui aos deputados como informação muito importante e que acham que faço essa sugestão de questionarem o Governo sobre isto, em que hoje as empresas estão a receber inspeções da ACT com 19 elementos a serem pedidos a microempresas e a pequenas empresas, que estão fechadas, estão confinadas, e os 19 elementos são completamente, peço desculpa pela expressão, surrealistas. Desde tem condições para ter, assumiu as questões da pandemia, tem salas para fazer face à pandemia, mas as empresas estão fechadas. Ouça, isto não é um país a duas velocidades. Isto é surreal. E reparem, esta questão que a ACT está a pedir nem tem a ver com os contabilistas, porque não são os contabilistas que têm que responder a isto. Isto é tudo dos empresários e provavelmente vão ter que criar dossiês recorrendo a advogados, porque isto não é a área dos contabilistas. Porque os contabilistas têm feito este trabalho todo extra naquilo que são as suas avanças e, portanto, como disse a deputada Mariana Mortágua, têm estado aqueles que têm contabilistas a ter esse apoio, advogados, e os outros. Por acaso, praticamente todos os empresários, mesmo que não sejam obrigados a ter contabilidade, têm um contabilista que os tem apoiado, e porque já era assim, por causa dos IVAs e por causa de tudo isso. E, portanto, têm esse pequeno apoio. Agora, isto que a ACT está a pedir para resposta em 10 dias, e estão a recebê-los hoje, durante a pandemia, isso não existe no país real. Não devia existir.
na situação que estamos a viver. E eu pergunto-me como é que é possível. Como é que é possível que os nossos intervenientes neste processo não se apercebam da realidade que estamos a viver? Eu vou-lhes fazer chegar o pedido que a ACT está e que chegou ontem a todas as empresas, ou praticamente todas que recorreram aos apoios. Portanto, elas quase que ainda só agora começaram a receber os apoios. E que não tem a ver com os requisitos do layoff. Estão a pedir desde mapa de férias, que as férias ainda não têm que ser marcadas, por isso é que parece que estamos a viver a 2 velocidades. Até foi alargado o prazo. Tu tens que mandar já o mapa de férias. Folhas de horas do mês de março. Então, mas as empresas estiveram fechadas, onde é que têm as folhas de horas? Está a ver? Completamente fora do contexto que estamos a viver. E eu pergunto como é que as empresas, inclusivamente, e eu vou-vos fazer chegar o documento, têm lá, já a ameaçar com a aplicação de coima. Isto não é um assunto dos contabilistas, estou a trazê-lo porque também como cidadã e empresária também preocupa-me esta falta de sensibilidade que existe. Que é, com coimas, ameaças, a dizer se não responder dentro do prazo X, aplica-se o artigo X, Y e Z e vai ter que pagar as consequências. Quer dizer, os empresários estão em pânico neste momento a querer sobreviver e estão preocupados com outras questões. Não pode ser, não pode. A autoridade tributária também fez chegar um requerimento aos contabilistas porque flexibilizaram a questão da entrega do IVA com base no e-fatura, mas já foram brindados ontem, na semana passada, por um requerimento a dizer entregou com base no e-fatura ou não entregou. E o inquérito, quer dizer, estamos a viver em que altura? Ou estamos todos aqui no mesmo barco a tentar sobreviver e fazer com que as empresas sobrevivam, ou estamos preocupados em fazer já o depois, não é? E acho que há aqui qualquer descoordenação interna entre os serviços públicos, neste caso refiro-me concretamente às questões da ACT e da Segurança Social e da Autoridade Tributária, porque não percebo porque é que há esta vontade de ter de repente acesso a tantos elementos quando estamos todos confinados e com imensas limitações. Os reembolsos de IVA é um problema, porque as inspeções, a Ordem tem estado a interferir no sentido de não as fazerem e temos conseguido de alguma forma que não se façam, em algumas situações, mas por ação direta, porque os inspectores continuam a achar que é normalíssimo fazer inspeções nesta altura. E que os contabilistas têm acesso a copiar documentos, porque hoje em dia as coisas não estão tão digitalizadas, os elementos da contabilidade ainda são físicos. Para se ter acesso a eles tem que se ir fotocopiar para o escritório. Tem que se ir ao escritório do cliente, muitas vezes, que os dossiês já lá estão, de 2017, fotocopiar. Então, mas é isto que se quer no confinamento? É isto que se quer evitar deslocações? Portanto, há aqui qualquer coisa, de facto, de desfazamento na situação real que vivemos, que acho que é importante haver um ajustamento maior. Mas vejo que os serviços públicos são aqueles que estão mais desfasados. Se calhar, muitos destes senhores inspectores, quer do ACT, quer da AT, estão em casa, parados, coisa que os contabilistas não estão, nem os empresários, apesar de muitos estarem confinados, mas estão a continuar a tentar trabalhar, mas o trabalho deles diminuiu muito e, portanto, têm tempo para estar a pedir estes elementos, o que é muito injusto para as empresas neste momento, que recebendo qualquer destas notificações entram em pânico, os empresários, como é normal, pelas consequências que todos sabemos de coimas e de ameaças e do dever de colaboração que, se não se faz, tem uma aplicação de uma coima e, portanto, acreditamos que vai existir bom senso e que as coimas, inclusivamente, não sejam aplicadas nestas situações neste período de tempo. E gostaria muito que a ACT repensasse este processo e acho que os senhores deputados também têm aqui um papel importante e por isso gostaria muito de vos fazer chegar esta notificação que está a chegar às empresas, porque não faz sentido neste momento isso estar a acontecer. Se as empresas mais tarde, quando tudo isto regularizar, não cumprirem as condições, terão tempo para dar a sua resposta e então agir-se em conformidade com isso. Agora, também temos muito receio de uma coisa. As empresas e os contabilistas que estão, no fundo, a aconselhar muitas empresas. É que estes regimes todos do layoff, por parte da Segurança Social, não estão completamente esclarecidos. Os contabilistas e as empresas já tiveram que processar salários em março e a maior parte das situações não estavam esclarecidas. Portanto, nós vamos ter que fazer reprocessamento de salários, correção de muita coisa e temos que ter a garantia, e acho que não vai haver dúvida, iremos até todas as consequências, obviamente, das consequências que isto possa haver para as empresas.
Não pode haver consequências numa situação que as próprias entidades que deveriam dar resposta não deram atempadamente. E, portanto, estamos todos a viver aqui num cenário que é demasiado lento para o que estamos a viver, mas, sendo ele lento, tem que haver o ajustamento das consequências que tudo isto tem. Porque, na prática, o que temos, por exemplo, é que, vejamos o caso da Segurança Social. Prorrogou o prazo de pagamento da Segurança Social relativo ao mês de fevereiro e prolongou 10 dias, mas o sistema não estava ajustado. Gerou coimas e juros. Esses que gerou coimas e juros já tiveram problemas em recorrer ao layoff no ano, mas esses que nem eram devidos, esses nem são devidos, já nem estou a falar das situações devidas. Portanto, a máquina não está oleada e não há decisões práticas e dos governantes que digam não se aplica, elimina-se isto e que alguém faça essa eliminação generalizada. Portanto, o meu receio em relação a esses incumprimentos que possam existir e que seja, no fundo, aquilo que o Sr. Deputado disse, uma bola de neve, é uma realidade e que vá prejudicar essencialmente as empresas menos esclarecidas, as empresas que possam recorrer menos a profissionais qualificados e que se vejam em contingências que depois não tenham qualquer hipótese de viabilidade. E são muitas, não são casos isolados, são muitas empresas. Quanto à questão do justo impedimento, falou e muito bem. Nós tivemos os despachos do Sr. Secretário de Estado, porque, mais uma vez, volto a chamar a atenção que, apesar de tudo, o Sr. Secretário de Estado tem estado mais dentro do terreno e na realidade atual e tem apoiado os contabilistas nas dificuldades que temos feito chegar à Secretaria de Estado, mas a Autoridade Tributária, mais uma vez, não. Ainda não legislou a portaria, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020, não a legislou porque não nos conseguimos entender em relação àquilo que cobra, porque a partir do momento em que é discricionária e que permite à Autoridade Tributária e não aos senhores deputados ou até mesmo à Secretaria de Estado intervir neste processo, a Autoridade Tributária já está naquilo que são os seus pequenos poderes a querer exercê-los e, portanto, voltamos aqui um bocadinho ao faz de conta. Temos um justo impedimento aprovado, a portaria tem que dizer que obrigações fiscais, o contabilista faz as obrigações fiscais todas, a Autoridade Tributária só quer aprovar meia dúzia delas, que são aquelas que estão nas competências exclusivas. Nós não podemos aceitar e por isso é que ainda não se concluiu este processo. Mais uma vez, a Autoridade Tributária, que é sempre muito radical, enfim, não quero usar uma expressão mais, porque depois dizem que eu sou agressiva, mas de facto não tem a postura correta em relação à realidade que estamos a viver em muitas situações. O justo impedimento foi aprovado nesta Casa da Democracia e, portanto, tem que ser ajustado àquilo que é a realidade. E os senhores da Autoridade Tributária continuam a querer exercer o seu poder como se nada acontecesse e, portanto, limitando-o ao máximo, não respeitando aquilo que a democracia defendeu e aquilo que está refletido na lei e que também foi defendido aqui pelos deputados aqui presentes, nomeadamente pelo Sr. Deputado Duarte. E por isso, em relação ao justo impedimento, eu espero que ele seja resolvido rapidamente. Inclusivamente, a Autoridade Tributária diz que o assunto teve muito tempo do nosso lado e por isso não se resolveu. Não teve do nosso lado. Nós queremos que, efetivamente, seja a generalidade das situações cumpridas pelos contabilistas e só aceitaremos isso, porque senão não faz sentido. Para que é que se aprovou uma coisa que depois não é, obviamente, alargada e é restritiva? Para ser só para a declaração modelo 22 do IVA e da IES, não vale a pena, porque as obrigações mensais são as mais preocupantes, não é? E, portanto, é por isso que ainda não está regulamentada a portaria, ainda não está e só estará, efetivamente, quando conseguirmos aqui chegar a um consenso. Entretanto, tem havido, por parte da Secretaria de Estado, estes despachos que vêm, de alguma forma, dar cobertura aos contabilistas, no sentido de poderem utilizar o justo impedimento, nomeadamente nesta situação de Covid, de confinamento, e que veio valer agora nesta situação, mas que, mais uma vez, não era necessário se as coisas estivessem definidas, não é? E, portanto, a falta de definição em muitos destes processos é aquilo que queremos tentar resolver. Aliás, falámos sobre a questão do artigo 32 do registro já várias vezes e já o trouxe aqui um bocadinho a vários grupos parlamentares. E isso é fundamental para a garantia dos direitos dos contribuintes e que temos que pôr isto em lei, porque enquanto isto não estiver em lei, os abusos por parte da Autoridade Tributária vão suceder sempre. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Agora, para concluir esta ronda, a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP, faça-se, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Bastonária. Já foi extraordinariamente útil esta audição. Eu acho que não tinha nenhuma dúvida de que assim seria. Foi, aliás, aprovada por unanimidade, mas, em todo caso, foi muito útil porque o objetivo destas audições que estamos a realizar e que realizaremos também com os bancos, elas partiram de uma iniciativa inicial do CDS, a que todos os partidos aderiram. E bem, que pretendem perceber esta coisa tão simples. Nós tivemos o anúncio de medidas de emergência de apoio às empresas. Empresas que ou ficaram sem clientes, ou ficaram sem matéria-prima, ou foram obrigadas a encerrar, enfim, tudo o que nós sabemos que aconteceu. A 18 de março foram anunciadas, não as primeiras, mas as primeiras linhas com garantia do Estado, os tais 3 mil milhões de euros. Nós, estamos a 21 de abril, portanto passou mais ou menos um mês, aquilo que nós queremos perceber é, no fundo, se este dinheiro chegou às empresas, e aquilo que a esmagadora maioria delas nos tem dito é não chegou, e portanto passou um mês e o dinheiro não chegou, e numas linhas em que toda a gente dizia que o ponto fundamental era a rapidez, portanto terão sido muitas coisas, mas rápidas não foram de certeza. E depois chegaram a que empresas e em que condições, porque também é importante que cheguem às empresas que mais precisam. É evidente que numa crise em que, por exemplo, empresas do setor, estou-me a lembrar da restauração, estou-me a lembrar dos cabeleireiros, estou-me a lembrar de muitas microempresas que são quase, eu diria que são trabalhadores por conta própria, que montaram o seu negócio, que criaram 1 ou 2 ou 3 postos de trabalho porque as coisas correram bem, é essas empresas que, em muitos casos, terão condições para, quando começarem as medidas de desconfinamento, digamos assim, abrir as portas, mas têm condições para abrir as portas se conseguirem não abrir cheias de dívidas e manter o mínimo de funcionamento. É essas que têm que chegar. E têm que já ter chegado. Porque chegar agora já chega tarde, porque elas já estão a dever alguma coisa. Muitas já terão que estar a dever até salários, como é evidente. Porque se o que nós dizemos no layoff é que as empresas pagam primeiro e depois a Segurança Social vai lá devolver, é bom de ver que isto implica elas terem dinheiro para pagar primeiro. Em alguns casos já se foram endividar à banca e já lhes foram pedir os resultados de 2019, que obviamente não existem. Portanto, o que é importante aqui, e foi por isso que também pedimos para os ouvir, é muito simples. O Governo apostou numa estrutura de apoios que é, sobretudo, baseada no crédito e não na liquidez. Não é baseada em entregar dinheiro às empresas, é baseada na ideia de que as empresas se endividam e que conseguem, assim, manter-se a funcionar. Eu acho que esta escolha tem a ver com o facto dos recursos do país não serem ilimitados, serem até muito limitados, e nós temos um país com uma dívida muito alta. Acho que seria preferível dizer esta verdade às pessoas, que é mais pura e cristalina do que estar a fingir que não há limites. Mas nós, em relação a estes limites, podemos fazer muito pouco. Já em relação à rapidez e cortar com a burocracia, podemos ter feito muito mais. E essa é que é a questão. Se nós temos pouco dinheiro, se nós temos 1/3 em percentagem do PIB ou 1/4 do que tem a Alemanha para dar às suas empresas, bom, ao menos que nós estejamos a sobrecarregar com mais lentidão e mais burocracia. E é nesse sentido que lhe perguntava, muito concretamente, as sociedades de garantia mútua continuam a exigir a prestação de contas de 2019, ainda agora? O Ministro da Economia dizia há uns dias que as sociedades de garantia mútua demoravam 2 dias a aprovar. Bom, não é isso que diz nenhuma empresa, e suspeito que também não é isso que dirá nenhum banco, e eu gostava de entender isto, até porque demoram 2 dias a aprovar depois de terem pedido estes documentos todos, alguns dos quais são impossíveis de dar, e por isso é que demoram 2 dias a aprovar. Demoram 2 dias a aprovar para empresas que têm o seu próprio departamento de contabilidade e conseguem produzir estes documentos. Agora, empresas que têm um gabinete de contabilidade que está sobrecarregado a fazer coisas que nunca fez e a tratar de coisas que, aliás, nem são da sua responsabilidade, como é o caso de layoffs, mas imagino que esteja a ser assim, é evidente que terão dificuldade em fornecer isto. E isto é particularmente preocupante porque nós temos sido, e bem, exigentes na fiscalização dos bancos, mas é preciso ver que as sociedades de garantia mútua têm como acionistas, sobretudo, o IAPME e o Turismo de Portugal. Portanto, quando o próprio Estado é o primeiro a dar o péssimo exemplo, bom, se calhar também convém aumentar o nível de fiscalização e de exigência em relação ao próprio Estado. Em segundo lugar, o que eu perguntava é que juros é que estão a ser exigidos. É na ordem dos 3%, sendo que as sociedades de garantia mútua vão buscar 1%, e, portanto, estarão os bancos a ir buscar cerca de 1,5%, mais 0,5% em taxas, despesas e comissões, mais alguma coisa que ainda vão ganhar, porque o juro não é zero, a taxa de juros é negativa. Portanto, estamos a falar aqui de margens que são substanciais. Depois,
confirmava a questão dos avalos pessoais, já disse aqui que tinham sido sim pedidos e que se iria ver agora se deixavam de ser pedidas. Se estas exigências burocráticas afetam sobretudo as microempresas, e é uma forma também de afastar do crédito as empresas que mais precisam e aquelas para as quais foram criadas. E por último, eu perguntava-lhe em relação à questão da ACT, porque ela é particularmente importante. Porquê? Porque surgiram relatos de algumas situações de abuso. Eu lembro-me até de ter sido anunciado que estavam proibidos os despedimentos ilegais. Os despedimentos ilegais sempre foram proibidos, não é? Mas às vezes esta política de anúncios e de grandes indignações faz-se assim com este tipo de declarações grandiloquentes. O que eu perguntava é se, na realidade, o que está a acontecer, essa autoridade para as condições do trabalho, que era suposta ir fiscalizar os abusos materiais e impedir os abusos materiais, com os mais poderes que tem tido, ou em vez de fazer isto, aquilo que tem ido fazer é sobrecarregar com burocracias inúteis empresas que estão a fazer o possível e o impossível para salvaguardar salários e postos de trabalho. E, portanto, esse é um trabalho de fiscalização da Assembleia. Eu perguntava-lhe isso e já agora, em relação não apenas aos reembolsos do IVA, mas também aos reembolsos do IRS, se tem conhecimento de alguma situação em que já tenham sido recebidos os reembolsos de IRS numa altura em que não preciso de explicar o quanto as famílias precisam de ver devolvido esse dinheiro que emprestaram ao Estado já no ano passado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra à Sra. Bastonária para responder. Começaria só por... Falta-me uma resposta ali ao Sr. Deputado Duarte sobre o pagamento por conta, mas que acho que é importante ainda referi-lo, até porque acho que é uma questão importante também para todos os deputados aqui presentes. Eu acho que o pagamento por conta, de facto, não se justifica neste ano, pelas razões que referiu. Se nós estamos a trabalhar, e o pagamento por conta é um adiantamento feito com base nos resultados do ano anterior, estes resultados deste ano não serão seguramente semelhantes, que é o normal na continuidade do negócio das empresas, e, portanto, acho que, efetivamente, os pagamentos por conta, quer das empresas, quer dos vulgarmente designados recibos verdes, em IRS, deviam ser suspensos, ou pelo menos voluntários, porque existirão empresas que mantêm as suas condições e o adiantamento também tem um efeito depois de minimizar o imposto de paga final, se ele existir, mas as empresas aí avaliarão se têm ou não essa capacidade, se conseguiram e foram as felizes contempladas em poder dar continuidade à sua atividade ou não. E, portanto, nesse caso, mantendo, mas acho que devia ser voluntário para todos os pagamentos e, inclusivamente, ajustada até na fórmula de cálculo para uma situação que permita reduções ou pagamentos de menor valor daqueles, porque há empresas que podem querer pagar, imagina tiveram uma redução de 50% da atividade, podem-no fazer em conformidade com isso. Portanto, haver uma flexibilização voluntária destes pagamentos por conta, e, ao limite, não os fazer, se assim entenderem as empresas, em que fazem um pagamento por conta voluntário. Isto é, eu quero pagar este valor, pago este valor para adiantar, porque sei que reduzi 20%, porque sei que reduzi 30%. E, portanto, haver uma flexibilização de que as empresas escolham o pagamento por conta a efetuar. Acho que era muito mais realista, atendendo à realidade que vivemos e à falta de disponibilidade de tesouraria que as empresas estão a viver e, portanto, o pagamento por conta não deixa de ser uma antecipação de imposto que exige disponibilidade de pagamento efetivo. E, portanto, era só esta que ainda me faltava. Quanto à Sra. Deputada Teresa Cecília Meireles, peço desculpa, vamos aqui agora então às suas perguntas. O dinheiro chegou em condições, olha, aquilo que nós sabemos é que praticamente não chegou. Os primeiros empréstimos, mesmo esses, ainda estão muitos deles a chegar, mas chegaram bastante tarde. Os novos não chegaram, não estão a chegar rapidamente e quanto àquilo que referiu em relação às sociedades de garantia mútua, acho que tem sido o maior entrave. Eu até diria que, em relação às empresas já de maior dimensão, em que houve a pressão para encerrarem contas e que encerraram contas e que enviaram tudo para as sociedades de garantia mútua, as sociedades de garantia mútua estão a demorar quase um mês a dar as respostas. É essa a resposta que temos das empresas e dos contabilistas. Portanto, isto para aquelas que cumpriram tudo aquilo que exigiram. Fecharam as contas, enviaram tudo e, mesmo assim, estão a demorar. E sabemos de casos concretos de cerca de um mês para dar a respectiva resposta só da parte das sociedades de garantia mútua.
Por isso, acreditamos que não estão a facilitar este processo, estão a ser um entrave, e isso é uma coisa que tem que ser ultrapassada. E por isso achamos que às microempresas o dinheiro não está a chegar. As informações dos contabilistas em relação às empresas, é esta a informação que temos, e mesmo em relação, acho que nós próprios acompanhamos, e portanto não está efetivamente a chegar com a rapidez necessária. Quanto à questão das microempresas, as microempresas, não há dúvida, e volto a reforçar isto, que são as mais prejudicadas em todo este processo. Acredito que as empresas de maior dimensão tenham e consigam outro tipo de contactos, até pelo que já, no fundo, tinham em termos de relações com os bancos, e por isso as microempresas acabam por estar prejudicadas e acabam por não ter a liquidez necessária. Agora, eu disse-o desde o primeiro momento, uma questão que eu acho que referiu aí que é muito importante, é que como é que o Governo baseou muito a resolução para esta crise com base no financiamento e como é que isto tudo se vai pagar a seguir. A Ordem, desde o momento em que tem falado sobre estes assuntos, tem pedido e sugerido que haja uma parte de fundo perdido, que é extremamente importante, porque as empresas não vão ter capacidade para fazer face a tudo isto depois. E isso é uma preocupação que temos de ter. Retomar atividades que estiveram suspensas sem entrar nenhum tipo de rendimento durante 2 meses vai ser muito difícil. Quando é que esta situação está ultrapassada pelas empresas? Quando é que as empresas vão conseguir chegar ao seu ponto de capacidade de resolução dos seus compromissos que tinha em fevereiro? Portanto, vai ser para recuperar estes 2 meses. Em muitas delas entrou zero dinheiro, zero rendimento, e estamos a falar de tesouraria, zero cash. Vai ser muito difícil conseguir recuperar estes 2 meses que perdeu. Por muito que se esforce, por muito que queira, vai ser um processo lento. E por isso, a base e no fundo os apoios se basearem principalmente muito no princípio e financiamento, não acho de facto seja a solução ideal para as empresas portuguesas, que são empresas que não têm realmente reservas, que não têm aquela sustentabilidade que seria desejável em qualquer empresa. E por isso preocupa muito que assente nesse ponto. E acho que daqui a 6 meses, se isto tudo passar brevemente e tivermos o encaminhamento que se espera que tenha, vamos viver então a fase seguinte, que será tão ou mais preocupante como esta. Os juros exigidos, aquilo que sabemos é que andavam na ordem dos 3% a 4%, efetivamente. Já baixaram ligeiramente, portanto, hoje as condições, já tudo se ajustou, enfim, a comunicação social, os senhores deputados, as ordens, todas juntas temos feito chegar, enfim, todas estas informações. O Governo tem tentado procurar intervir também nisto e, de facto, hoje em dia já não são tão altos como seriam. Mas, obviamente, quer dizer, as sociedades de garantia mútua com uma percentagem, o banco outra percentagem, tudo isto somando, quem paga são as empresas. E, portanto, ainda que tenha descido um bocadinho e se calhar agora situa-se na ordem dos 3%, eu diria que é excessivo para as microempresas e para a capacidade que elas têm de resolver estes seus compromissos. Quanto às questões do ACT, é um bocadinho isso que referiu. Eu acho que os abusos têm que ser evitados e acho que, obviamente, que nestes contextos, infelizmente, há sempre quem abuse. Há sempre quem não esteja de forma correta neste processo e que os abusos têm que, obviamente, se salvaguardar no que respeita aos trabalhadores das empresas. Mas acho que não são estes 19 pontos que vão ver quando eu vos fizer chegar que vão evitar os abusos. E por isso é que acho que é só uma carga burocrática que não vai trazer, nem vai proteger os trabalhadores. E, portanto, acho que há aqui, mais uma vez, a tal falta de razoabilidade total neste processo. Aliás, eu diria que não sei como é que as microempresas vão conseguir constituir estes dossiês, porque, como disse bem, as questões do layoff, em parte, não são da responsabilidade do contabilista, pela parte tudo o que respeita ao trabalho, são realmente a competência dos advogados, e a parte que respeita aos contabilistas refere-se mais à própria entrega do layoff, porque eles são parte do processo.
à garantia das reduções de atividade, tudo isso, mas o contabilista já tem ido muitas vezes além daquilo que é o seu trabalho, na necessidade de apoio às burocracias que são pedidas às empresas. Mas isto está a ser pedido pela ACT, já envolve situações que o contabilista mesmo queira nem pode ajudar. Primeiro, porque não são coisas no âmbito da sua competência, até admito que todas as empresas para responder a isso, calhar vão ter que recorrer a advogados, e neste momento não têm capacidade sequer, muitas vezes, financeira para o fazer. Os contabilistas não vão responder a coisas que são do foro interno das empresas, se têm ou não medidas para o Covid, se têm máscaras, se não têm máscaras, quer dizer, as perguntas são neste âmbito. E, por isso, é uma coisa que o empresário vai ter que fazer e nós sabemos que a maior parte dos empresários não está preparado para isso. Portanto, quanto tempo é que o empresário? 10 dias úteis para fazer um dossiê destes? Numa altura de confinamento em que ele está preocupado também com as outras questões, não me parece sequer que seja execuível. E, por isso, acho que é uma questão que vos deixava aqui como uma preocupação grande, de que acho que todos aqueles 19 pontos que são pedidos não vão evitar abusos e só vão trazer necessidade de se preocuparem com respostas burocráticas que em nada beneficiam a economia e as empresas, muito menos neste momento. Se for mais tarde que venham pedir algumas destas informações, eu percebo perfeitamente e os abusos têm que ser evitados. Só que há tempos para tudo e os tempos não são estes, certamente. Quanto ao IRS e aos reembolsos, tanto quanto sabemos, ainda não há reembolsos de IRS, portanto ainda não começaram, aliás. Há um prazo, normalmente o Governo antecipa sempre os prazos limites deste reembolso. Este ano ainda não há indicação disso e, portanto, ainda não começaram a ser pagos, mas têm sempre até julho, até porque imagino que também existam outras prioridades agora em termos de gestão, mas o que sabemos é que não houve efetivamente situações de reembolso já pagos, pelo menos que tenhamos conhecimentos até hoje. E normalmente a ordem é a primeira a ter conhecimento de tudo. Qualquer inspeção, qualquer coisa, aparece logo algum contabilista que é sempre o intermediário a comunicar, portanto temos essa, e até agora não tivemos de facto informação de nenhum. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Agora, para a última ronda, só tenho 2 inscrições. A Sra. Deputada Vera Braz e uma questão que a Sra. Deputada Cecília Meireles quer colocar. Portanto, Sra. Deputada... Obrigada, Sr. Presidente. Não queria deixar de, mais uma vez, agradecer a sua participação. Sem dúvida alguma que os seus contributos foram muito relevantes. As questões, para além das situações das linhas de crédito, foram elas todas bastante importantes. As situações com a AT, com a ACT, nós faremos com certeza chegar todas as suas preocupações, que são muito relevantes e que têm muito impacto nesta fase. Voltando só à questão das linhas de crédito, queria só aqui esclarecer alguns pontos. Relativamente à forma como as linhas estão a chegar às empresas, há aqui uma questão que, se me puder confirmar, se por parte dos bancos sentem que elas estão a ser direcionadas para as empresas que acabam por ter melhores ratings e que se calhar não tinham tanta necessidade de aceder a elas do que aquelas empresas que efetivamente poderiam vir a necessitar destas linhas e que desta forma estão a utilizar estes plafons para aquelas empresas que, na realidade, não seriam as que teriam mais necessidade nesta fase. Portanto, isso também será um ponto importante até para as próximas audições que iremos ter com os bancos, para falarmos dessa questão. Houve uma situação que referiu que me deixou um pouco preocupada quando falou da taxa efetiva. Relativamente às comissões que os bancos podem cobrar, nós temos uma comissão máxima de 0,25%, enquanto comissão de gestão ou comissão de acompanhamento que os bancos podem cobrar e estão impedidos de cobrar qualquer outro tipo de comissões. Quando referiu aqui em situações que os bancos estão a pedir 1.000 euros para microempresas, em que têm um financiamento máximo de 50.000 euros, algo não está bem. Portanto, não sei se tem algum dos exemplos naquele dossiê que nos deixou, mas essa é uma situação muito preocupante porque, ainda que eu até considerasse que esses 0,25 se calhar poderiam não ser cobrados nesta fase, mas aí é uma questão que está a ser permitida, portanto, e que cada banco tomará a sua opção. Mas 1.000 euros
Sr. Presidente, vou terminar só relativamente à questão da duração da aprovação da SGM. Portanto, elas têm um prazo de 2 dias úteis, que pode ser estendido até 5 dias úteis, e se tiverem então mais elementos a pedir, pode-se estender. Mas um mês também é algo muito preocupante, que mesmo anteriormente a esta situação, eu não me recordo das sociedades terem um mês para dar uma aprovação, e não me recordo disso ter acontecido no passado. Portanto, por que motivo é que isso está a acontecer agora nesta fase? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles, faz favor. Muito obrigada. Eu só queria deixar aqui uma pergunta pontual que tem a ver com a capitalização dos juros. Uma das formas de apoio nas moratórias que está prevista é precisamente a suspensão do pagamento dos juros, que depois são capitalizados, o que significa que quando as moratórias acabarem, as prestações dos empréstimos vão passar a ser maiores, o que pode fazer grande diferença. Ora, a legislação diz... Há uma grande falta de informação nisto. A legislação diz que as empresas podem optar por pagar os juros e não. Tem-nos chegado a informação de que muitos bancos não dão esta opção. Ou seja, é automático que capitalizam os juros, o que significa que depois a prestação vai ficar maior. Eu gostava de saber se isto é assim, até porque isto muitas vezes tem a ver com o tipo de documentação que é fornecida na altura, ou se o empréstimo não está ali, se não tem esse quadradinho para preencher, se quer ou não esse apoio, vai automaticamente. Isto é o género de coisa que eu acho que não é admissível numa altura destas. Depois o mais que... sobre a ACT e sobre a AT. Eu gostava de saber se nos pode deixar exemplos desses 19 pontos da ACT e também do que a AT está a pedir. Eu compreendo aquilo que diz da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e da AT, mas a AT é tutelada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e eu acho que eu não vejo outra maneira senão a AT perceber que é o Governo que tutela a AT, não é a AT que nos tutela a todos nós. E, portanto, convém haver aqui esta ordem, porque isto, de facto, não é possível fazer exigências e ser muito exigente em relação aos bancos, e devemos ser, mas depois o Estado é o que dá pior exemplo disto tudo. E, nesse sentido, o CDS requererá a vinda cá da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que funciona como entidade coordenadora das garantias mútuas, porque, de facto, já se percebeu que há aqui um estrangulamento, e o estrangulamento é precisamente da sociedade pública, que atrapalha mais do que ajuda. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Portanto, estão concluídas todas as questões colocadas à Sra. Bastonária. A Dra. Paula Franco teria... Agora diria sim, até 4 minutos para responder. Muito bem. Aqui sobre a questão da senhora deputada do PSD, Vera Brás, peço desculpa, Vera Brás, sobre a questão das linhas de crédito e os 0,25 da Comissão de Estado. O problema aqui é sempre a questão da taxa efetiva final, não é? O que interessa a quem paga é, de facto, o que vai pagar no final. Se vem a 0,25%, agora, de uma parte, se vem da Sociedade de Garantia Mútua, isto para quem paga no FII é o valor que vai pagar que lhe interessa, não é? E esse valor é, de facto, ainda alto para aquilo que hoje poderia existir. Agora, os dossiês, o dossiê de comissão para créditos mais baixos tem vindo a diminuir os valores, mas os valores ainda são elevados, portanto, na ordem dos 500 euros e ainda 1.000 euros. No dossiê que lhe deixamos aqui, temos as provas de tudo isso. Estão lá todas as situações que normalmente são recebidas pelas empresas, tem todo o tipo de exemplos do que fizemos aqui, meios de prova de tudo aquilo que os bancos e as sociedades de garantia mútua estão a pedir, porque isto depois nós viemos à comunicação social, os bancos vieram desmentir, e não é bem assim, portanto, não estou a dizer que seja em todas as sucursais, mas os bancos têm responsabilidade sobre todas as suas sucursais e, portanto, têm que agir. Por exemplo, um dos bancos que eu há bocado referi, acho que foi, qual é que eu referi há bocado? O Eurobic, sim, mas outro que também está a ter um comportamento inaceitável é a Caixa de Crédito Agrícola, não é? A Caixa de Crédito Agrícola. Também tem ali muitos processos, que no fundo é um banco que até está mais próximo do cidadão e que tem sido então intransigente, completamente intransigente. Portanto, há vários, tem ali os exemplos dividido por bancos, há exemplos de todos. Estes exemplos que vos trouxemos foram praticamente todos chegados nestas últimas 2 semanas, portanto não são do princípio do processo, são os recentes. E por isso... As comissões de dossiês, criar as contas,
dúvida que ficou, eu não queria interromper, mas por lei os bancos podem cobrar uma comissão nas linhas de apoio. Uma. Nem sequer podem cobrar comissões de dossiê ou de estudo, isso nem sequer está permitido. A única pergunta que eu tenho é se essas comissões estão a ser cobradas nestas linhas ou noutras linhas e noutros produtos dos bancos. Era só essa clarificação que eu queria fazer. No início, nos primeiros processos, não tenho dúvida nenhuma que as primeiras linhas de financiamento que estavam a cobrar. Agora, não lhe consigo garantir se continuam a cobrar ou não. Pronto. Não sei se em algum daqueles exemplos estará agora, no caso concreto, destas últimas linhas desde dia 4 de abril. Nas outras anteriores, sim. Depois, em relação aqui às percentagens, isto tudo depois é muito variável de banco para banco. Não há, de facto, aqui uma situação que se diga este leva 1000, aquele leva 500, portanto, há variadíssimas situações que já sabemos que os bancos cobram e que continuaram a cobrar. Agora, se cobram nesta última linha, não posso garantir porque não tenho aqui resposta para isso e, portanto, não quero efetivamente estar aqui a induzir a erro. Quanto à questão que falou dos bancos, vamos lá ver, os bancos não têm só os aspectos negativos, também têm aspectos positivos e também gostaria de os ressalvar aqui. Eu acho que eles não estão a apresentar estas linhas só aos clientes de menor risco. Aquilo que eu conheço da publicidade, inclusivamente os próprios gestores de bancos, eles estão a fazer chegar a todas as empresas, suas clientes, da possibilidade com a informação da linha em concreto, das várias linhas que têm existido. Portanto, acho que os bancos também têm sido proativos no sentido de chegar às empresas as informações sobre as linhas que existem. Claro que depois a efetivação e a avaliação voltamos a estes problemas, mas acho que aqui têm sido proativos, pelo menos já neste curto, agora mais, eu diria, se calhar desde abril, mais proativos a informarem as empresas através de mail, cada gestor de conta, que hoje em dia existe em todos os bancos, faz chegar aos seus clientes um e-mail ou informação sobre tudo aquilo que podem requerer, até já com alguns limites em função da situação da empresa, até que ponto é que pode recorrer e, portanto, esse aspecto também é muito positivo, porque as empresas estão todas muito cautelosas e algumas delas menos informadas e, por isso, os bancos também têm feito esse esforço de chegar a essa informação. Depois, a parte burocrática é que, de facto, foi aquilo que falhou, eu diria, em todo este processo. Acho que capitaliza. Os prazos de resposta da questão do mês são casos concretos que temos e de empresas que têm capacidade. Não sei se este mês acabou por acontecer porque pediram mais uns elementos ao outro, mas não estava em causa o fecho de contas nestas empresas que conhecemos efetivamente estes casos. E por isso a resposta estava pendente exatamente da Sociedade de Garantia Mútua e temos provas dessas situações, se for necessário depois apresentar. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Em nome de todos os senhores e senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer a presença da doutora Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Às senhoras e senhores deputados, a informação de que a documentação que gentilmente foi cedida pela senhora bastonária foi digitalizada e apenas questões técnicas está a ser reagrupada para ser enviada, portanto, a qualquer instante estará na disposição das senhoras e senhores deputados. E recordar que às 14 horas, requerimento do CDS-PP, temos a audição dos senhores administradores do Banco Português de Investimentos. Até já. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.